Irmãos, semana passada nós ouvimos uma mensagem de qual livro, qual carta da Bíblia? Alguém lembra? O livro, qual carta? Foi 2 aos Coríntios? Capítulo 5, né? Capítulo 5, né? Pois é, nós vamos para 2 aos Coríntios hoje, mas capítulo 12. A mesma carta, mas outra mensagem. O espinho na carne do apóstolo Paulo. Amém? Capítulo 12. Você pode procurar com calma. E depois, que você achar, se puder, se colocar de pé para nós orarmos, né? Em reverência à palavra. E depois da leitura, você pode se assentar. Senhor nosso Deus e Pai, o trecho que eu senti no meu coração, meu Pai, da parte do Senhor, está passando para a amada igreja, é o trecho bíblico, meu Pai, onde o apóstolo Paulo disserta sobre o espinho na carne colocado pelo Senhor em sua carne, na carne dele. Então, meu Pai, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, o teu Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Capítulo 12, 2 aos Coríntios, verso em diante. Se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir ou falar. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio ou tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, no primeiro versículo do capítulo 12, disse: se é necessário que me glorie, ainda que não convenha. Então ele disse: se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele recebia muitas visões e revelações. Só que, pelo que me parece, isso é o que está me vindo à memória aqui agora. O apóstolo Paulo não ficava, a gente não vê na Bíblia, falando de visão toda hora, revelação toda hora, não. Quando Deus mostrava, ele falava. No mais, ele pregava a palavra. É o que a gente observa, E quando ele pregava, Deus operava. O poder do Espírito Santo se manifestava. Ele disse: é isso. A gente prega e a manifestação do Senhor acontece. Os sinais seguem aqueles que
tenho crido na palavra. Isso é Bíblia. Então Paulo, ele exercia o seu ministério seguindo a linha de Jesus, que disse que os sinais acompanhariam os que crescem nele, na mensagem. Versículo aqui agora, de número 2, diz assim, ó. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu aqui, nós já vimos isso. Nós cremos assim, nem todo mundo crê assim, mas nós cremos assim porque eu creio que é uma, assim, interpretação mais adequada, né? É um entendimento mais adequado. O primeiro céu que nós cremos é o céu atmosférico. Nós vemos ele, está sobre nós. O céu azul. Exatamente, o céu azul. O segundo, o espaço sideral. Não é? Isso. Estão lá as estrelas, os astros, né? E o terceiro, a morada de Deus. Exatamente. Então Paulo, ele, ao meu ver, está falando dele mesmo. Alguns dizem que não, mas aí está no campo interpretativo. Eu creio aqui que ele estava falando dele mesmo, né? Então, ele disse: se no corpo, parte final do verso 2, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Quer dizer, foi uma coisa tão forte, né? Tão assim, poderosa, que ele nem sabia, né? Se trata dele aqui, se está se tratando dele, ele nem sabia. Uma coisa tão forte que ele, não é? Só se deu conta quando ele voltou e etc, né? Porque ele ficou tomado pelo poder da visão. Imagino, né? Nós podemos imaginar a forma de como ele foi arrebatado, como ele disse, né? Aqui no versículo 2 e também no 3. Verso 4: foi arrebatado ao paraíso. O paraíso fica em qual lugar? Qual lugar é o paraíso na Bíblia? A morada de Deus. O que Jesus falou com o ladrão da cruz, que reconheceu Jesus e se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou vieres no teu reino. Cada versão tem, né, uma forma, mas dá na mesma, né? Aí Jesus disse aqui para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso é Bíblia. A interpretação tem a ver com a própria Bíblia. Jesus foi para onde? Naquele dia? Para o paraíso. Exatamente. Tem gente que diz que não, mas aí estudam para lá, estudam para cá, mas vamos ficar com a interpretação mais adequada, né? Mais popular, né? Então, e sendo arrebatado ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis. O que significa a palavra inefável? Indizível. Inefável, né? Ou inefáveis, indizíveis, inexprimíveis, né? As quais não é lícito, não é permitido ao homem falar. Quer dizer, foi uma coisa tão poderosa que Paulo disse: olha, não é nem permitido falar ao homem. Meu Deus, tamanha visão que ele teve, não é? E palavras, né? E ouviu palavras. Eu fico imaginando o teor de poder dessas palavras do apóstolo Paulo. Verso 5: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo, ele ia se gloriar naquilo que ele viu e ouviu, não nele mesmo. Porque aquilo que ele viu e ouviu
foi da parte de Deus. Então ele se gloriaria no Senhor. Tanto é que ele mesmo disse, né? Aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, forte isso, né? Que me veio a memória aqui agora. Então, ele se gloriaria nas suas fraquezas, ausentando aqui todo e qualquer tipo de orgulho. Certo? Verso 6: Pois, se eu vier a gloriar, não serei nécio, ou tolo, ou insensato, né? Porque direi a verdade. Então ele disse: se eu vier me gloriar, eu não estarei sendo tolo ou insensato, porque eu estarei me gloriando na verdade. Mas, porém, parte B do verso 6: abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Então olha só que ensinamento poderoso para nós. Às vezes a gente pensa assim: não, já vi sobre espinho na carne, eu já ouvi sobre espinho na carne. Porém, quando a gente vai para a mensagem e começa a observar os detalhes, né, são detalhes ricos de muita revelação para nós. Esse verso 6, ele disse na parte que ele, embora pudesse fazer aquilo, ele não faria, porque ele não queria que as pessoas considerassem ele ou se preocupassem com ele mais do que ele mesmo, o que as pessoas estivessem vendo nele ou ouvindo dele. Olha só, é Paulo mais uma vez se ausentando de toda e qualquer glória humana. Ou seja, ele aprendeu isso ao longo da sua vida. Ele queria ser quem ele realmente era. Ele não queria ser uma pessoa além. Ele queria ser ele mesmo, como um vaso na mão de Deus. Então isso é importante, irmãos, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade, às vezes até mesmo evangélica falando, que tem pessoas que às vezes elas querem, tem gente que quer parecer ser uma pessoa que não é. E a gente aprende aqui que isso não é bom. E olha que Paulo era uma pessoa de grande envergadura, né? Homem que viu coisas únicas com relação às manifestações de Deus. Não era qualquer um. Nós podemos dizer que provavelmente ele foi o apóstolo mais usado na questão da intensidade da obra. Um dos mais, né? Mas se a gente falar que ele foi o mais, também não está errado. Porque a partir da conversão de Paulo, eu não vou falar assim, só deu Paulo, porque dá a impressão, né, que Paulo tomou conta. Mas a gente vê mais Paulo atuando na questão missionária, apostólica, liderança, né? Não uma liderança nominal, mas real, né? Tanto é que eu falei aqui no domingo passado que ele, nessa mesma carta, você vai ver isso no capítulo 11, né? E aqui nessa carta, ele defendendo o seu apostolado, certo? Você encontra isso, Paulo falando sobre isso, defendendo o seu apostolado, não é? Até que mesmo no capítulo 12, daqui a pouco a gente vai ver o verso 12, né? Então, a gente tem que querer ser quem a gente é. Se Deus me usa de um jeito,
eu tenho que deixar Deus me usar. Porque a questão não é a minha pessoa, é a pessoa de Deus. É o que Paulo aqui está dizendo aos coríntios, né? Dando um ensinamento poderoso. Então, irmãos, a gente tem que ir na obra de Deus, não falar além, não é ficar aquém, mas falar o que está na palavra, ensinar o que está claro na revelação da palavra. Se Deus te deu uma experiência, conte, fale, né, no momento que você julgar necessário, achar necessário, mas fique naquilo que Deus tem feito, para que a glória seja do Senhor, não é? E você, com certeza, fazendo assim, você, eu, nós seremos abençoados. Porque, irmãos, quantas pessoas provavelmente queriam estar no lugar de Paulo? Não é? Muitas pessoas. E por que muitas pessoas atacavam Paulo? Porque Deus era com Paulo. E a pessoa que tem Deus na vida dela, não é que ela vai ser perseguida por todo mundo, né, toda hora não, mas ela vai ser perseguida constantemente. O diabo vai levantar pessoas para tentar invalidar seu ministério, para te caluniar, difamar. Isso é bíblico, tem que acontecer. Aconteceu com Jesus, com os apóstolos, né? E ele disse que aconteceria conosco, com todos que seguissem ele. Isso a gente tem que ter na cabeça, isso a gente tem que ter na memória, certo? É uma realidade. Mas o importante não é o que as pessoas dizem de nós ou acham com relação à nossa pessoa, e sim o que nós somos. De acordo com o que Paulo, você vai ver isso em algumas partes das cartas paulinas. Paulo falando aos irmãos sobre o seu ministério, e ele falava diante de Deus e dos irmãos. Porque quando a gente está sendo julgado, né, não é toda hora que você vai fazer isso, mas há momentos em que você é julgado injustamente, e aí você tem que falar: olha, eu estou sendo julgado por vocês ou por você, quer seja uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Então vamos colocar a situação diante de Deus. Ele vai julgar, ele vai mostrar quem está certo e quem está errado, quem é hipócrita e quem não é. Ainda que a gente sabe, né? Ainda que a gente saiba, melhor dizendo, que não há ninguém perfeito. Isso não é uma palavra para você toda hora falar: vamos então levar para diante de Deus para que Ele julgue entre mim e ti, etc. Não é toda hora que você vai fazer isso, até porque nós somos falhos. Mas há momentos que a pessoa tem que fazer isso, como Paulo fez em alguns momentos. Essa é a questão. Em alguns momentos em que ele foi julgar, o que ele disse? Então deixe Deus julgar entre mim e entre vocês. Não com essas palavras, né, mas nesse sentido. Ele falou isso muitas vezes, porque ele sabia do seu ministério, de quem ele recebeu o ministério. Ele sabia quem ele servia, quem ele era, quem era Deus e quem era o grupo de pessoas que ficavam perseguindo ele. Então ele tinha discernimento do que estava diante dele. A gente tem que discernir, para a gente também se apropriar de algo que é de Deus para nós. Porque como é que eu vou defender uma coisa que eu estou errado naquilo ali? Isso é um contrassenso, é antibíblico. Então nós não podemos fazer isso, né? Mas Paulo, ele não queria ser quem ele não era. E muitas coisas que Paulo disse, ele disse para servir para os falsos que julgavam ele. Ele usou muita ironia em suas cartas por isso,
certo? Porque ele foi levado a fazer isso, né? Essa é a questão. Verso 7, acompanhe comigo se você puder. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, a Bíblia, ela diz o que era, ou quem era, o mensageiro de Satanás, né? O espinho na carne que Paulo o chamou de mensageiro de Satanás. A Bíblia não fala, mas era uma situação complicada, que quando se manifestava, o apóstolo Paulo ele ficava sem lugar. Aquilo angustiava ele, afligia a alma dele. Por quê? Porque era algo real. E nesse sentido falando, né, olhando dessa ótica, a gente sabe que eu posso dizer que praticamente todo mundo tem um tipo de espinho na carne. Todo mundo tem um problema que aflige. Todo mundo tem. Uns mais, outros menos, mas todo ser humano tem um problema, um espinho na carne, ou até mesmo um mensageiro de Satanás, que quando manifesta é complicado. Não é? Uma dificuldade. Mas por que Deus colocou o espinho na carne do apóstolo Paulo? Para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Olha só, Deus colocou aquele espinho, não é? Para que Paulo não se ensoberbecesse, porque o que ele recebia era tão grande, que Deus, na sua onisciência, com certeza é uma interpretação, vendo que Paulo ia se exaltar, mas que ao mesmo tempo tinha que usar Paulo, conjecturo eu que Deus pensou assim: eu vou ter que colocar nele algo para controlá-lo, para limitá-lo, para que ele não vá além do que está permitido. Então, isso para nós, irmãos, é o que? Deus usa. Cada um Deus vai usar conforme cada um buscar. Deus vai dar a cada um conforme o entendimento, a fé, no que diz respeito a pessoa se esforçar. Tem coisa que Deus dá porque a pessoa tem aquele dom e tudo, porém, a Bíblia também fala: buscai com zelo os melhores dons. Então tem que buscar. Tem coisa que a pessoa vai obter ou buscar. Então, nesse sentido, Deus usa. Mas por que Deus também ele coloca um problema na nossa vida? Por amor a nós ele faz isso, como ele fez por amor a Paulo, para que Paulo não ficasse soberbo, não é? Se Deus não nos regular, a gente se ensoberbece, a gente vai além. Então Deus ele é tão bom que ele coloca um problema na vida de alguém, para controlar, como disse aqui, a pessoa. E isso não é para a pessoa ficar assim, para baixo, né? Não é para a pessoa ficar desanimada. É por isso que ele tem que ler a palavra e aprender a forma de como Deus trabalhou com os homens no passado, para que a gente não ache, quando Deus colocar algo na nossa vida, que aquilo é o fim, ou que a gente fique desanimado além do normal. Não, a gente tem que procurar entender. Se eu tenho um problema na minha vida, o maior que seja esse problema, o mais difícil, mais angustiante, mais perturbador, eu tenho que entender que agora eu
estou falando aqui nesse sentido. Não estou falando da pessoa que vai pecar e aí faz confusão. Ah, não, isso aí é Deus me testando, me provando, não. Certo? Deus colocou o espinho na carne do apóstolo Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Certo? Não foi porque ele pecou, foi porque certamente, se Deus não fizesse isso, ele pecaria. Não é o caso da pessoa pecar e ir para um texto desse, não. Falar, é o espinho na carne. Tem pessoa que é assim, né? Distorce tudo e tira o dela da reta, como diz o ditado. Mas aí no caso Deus colocou ou ele permitiu? Porque Paulo fala, o mensageiro de Satanás para mim confeitear. A gente pode dizer que Deus colocou, não é? Ou talvez até Deus permitiu, porque não é claro, né? De onde eu tiro essa interpretação que Deus colocou? Porque no verso 7 ele disse, ó, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu creio que foi Deus, foi-me posto. Né? Ah, Deus permitiu o diabo tentar ele, ou uma outra situação, cabe também, tá bom? Cabe também, né? E ele orou a Deus, e aqui eu vejo também que foi Deus, 3 vezes. Se fosse um mal, Deus livrava. exatamente, se fosse um mal de origem satânica, totalmente satânica, Deus livraria ele. Então, por esse sentido, por essa linha interpretativa, eu creio que foi Deus que colocou. Então tem coisa que a Bíblia não fala, tem que conjecturar. E essa conjecturação está de acordo com o trecho, está saindo fora, certo? Então essa é a questão. Então todo mundo tem o quê? Um espinho. Um problema, um espinho. Deus coloca. Porque o ser humano, quase todo mundo tem um desejo dentro de si de ser grande, ou de querer se ensoberbecer. Só que Deus, ele não vai permitir alguém dele ser usado por ele e se ensoberbecer. Isso é o que? Bondade de Deus, amor de Deus. Não é? Isso é bondade de Deus, isso é o amor de Deus. E o mais interessante é que quando o Senhor disse para Paulo, ele orou a Deus e Deus disse a ele, a minha graça te basta, porque o poder, ou o meu poder, né, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, nós observamos aqui que quando o Senhor falou para Paulo, Paulo ficou fragilizado, Paulo ficou desanimado. Não, ele entendeu. Ele entendeu. Então a pessoa tem que entender, tem que ter essa compreensão. E ele compreendeu de forma clara o que o Senhor disse para ele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, irmãos, a gente acha, isso é um achar nosso, é tendencioso, o ser humano tem tendência a isso. Ele acha que ele está bem quando tudo está bem. Não vou dizer que isso não possa acontecer, né? Porém, nesse contexto aqui, Paulo ele entendeu que era na fraqueza que o poder do Senhor se manifestava, né? Se aperfeiçoava na vida dele. Aplicação para nós: quando nós estivermos numa situação difícil, isso é para aqueles que estão no Senhor, não é para a pessoa que vive no pecado. Não, quem vive no pecado tem que se arrepender. Agora, a pessoa que está na luta ali, na luta contra o pecado diariamente, etc., essa pessoa, no dia em que ela estiver fraca,
sem força, ela tem que se lembrar de que pode ser o momento mais apropriado para Deus se manifestar na sua vida, para que a pessoa possa resistir. A gente também tem muitas lutas em que, se a gente não vigiar, a gente vai perder o rumo da caminhada. E a tendência do ser humano é achar que é diabo, isso é algo que não poderia estar acontecendo comigo, etc., ou podia estar acontecendo, e a gente ouve isso às vezes. Mas não foi o que Paulo pensou. Por quê? A gente ora a Deus para Deus livrar, porque ninguém quer ficar no sofrimento. Isso é fato. Tanto é que ele orou. Ele deve ter pensado: eu tenho que orar. E ele deve ter orado com intensidade, todas 3 vezes. Porém, o resultado não foi o esperado. Pastor, era uma doença, era perseguição, espinho, não sei. Eu acho melhor não falar, era um problema grave. E ele entendeu que ele, a partir do momento que o Senhor falou algo para ele, discernimento, falar com Deus e saber ouvir a Deus, independentemente do resultado que acontecer. Então, quando Deus falou com ele, ele entendeu. E de acordo com a Bíblia, com o trecho, ele até agradeceu, porque ele disse assim, de boa parte de vida, verso 9, vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, ele entendeu que era na fraqueza dele que Cristo manifestaria o poder de Cristo. Não é? Então, no verso 10 ele disse, pelo que sinto, olha que maravilha, prazer nas fraquezas, nas injúrias ou ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu estou fraco, é que a força do Senhor está em mim. Então, irmãos, isso aqui é uma palavra de muita maturidade. Ele disse que sentia prazer nas fraquezas. Irmãos, isso aqui é de uma maturidade, gigantesca, colossal, que ele disse aqui. Porque normalmente nas fraquezas a gente sente prazer. A pessoa murmura, reclama, Não que a pessoa é impedida de orar, porém é uma situação que nós aprendemos com Paulo, porque a gente tende a acreditar sempre no sim, mas nem sempre vai ser o sim. No caso aqui não foi o sim. E aí Paulo, ele não se entregou às reclamações, não. Ele, entendendo que o Senhor é perfeito e tinha o melhor para ele aprendeu a ter prazer no projeto de Deus. E nesse sentido o projeto de Deus para nós aqui na terra também tem a ver com o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Por amor de Cristo. Então ele não sentia prazer simplesmente por sentir, era por amor de Cristo. Então o que o cristão ele aprende a ter prazer em situações difíceis da vida? Por amor de Cristo. Quem ama Cristo vai pensar assim: eu estou passando uma situação complicada, muitos problemas têm vindo sobre a minha vida, que a gente sabe que é a fase da vida que vem muitos problemas, às vezes parece que tudo está dando errado, mas aí a pessoa vai pensar o quê? Uma pessoa cristã, legítima, do ramo mesmo, ela vai pensar assim: Jesus, ele sofreu muito mais do que eu, e ele não reclamou. E se ele sofreu por mim muito mais do que eu estou sofrendo por ele, o mínimo que eu posso fazer, ou o que eu tenho que fazer aqui, é
me alegrar com esses sofrimentos, porque maiores sofrimentos passou Jesus por mim, e foi até o final. E isso, irmãos, a pessoa só pode entender com a mente do Senhor, com o discernimento que o Senhor dá, porque isso vai contra as expectativas que o mundo prega. Isso vai contra, porque o mundo prega o quê? Sucesso e felicidade. Você pode ter prazer somente se você, né, tiver sucesso, etc, etc. Vai nesse sentido, né? A maioria das mensagens do mundo, a maioria é assim. Porém, com o Senhor, não é que o Senhor tem só derrota para você, para mim não. A gente sabe que não. Deus tem vitória. É mentira minha? Não, de fato, é verdade. Porém, tem um detalhe que a gente tem que aprender. Eu falei com o irmão aqui, se é mentira minha, o irmão vai falar, antes do culto começar. A gente conversando aqui, no meio da conversa, eu falei com o irmão: ô irmão, quando vem esse tipo de proposta para mim, eu penso, às vezes é dito para a pessoa o seguinte: eu não estou servindo a Deus por aquilo que Deus vai me dar, não. Eu estou servindo a Deus por aquilo que Ele já fez por mim, pela salvação da minha alma. Esse é um projeto eterno, não é um projeto temporal. Então a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo a sofrer por Cristo, com Cristo, por amor a Ele. A gente vai aprendendo. No dia que dá tudo errado, às vezes a gente fica até angustiado, a tendência da gente é ficar, né, estressado, nervoso, mas o Espírito Santo, às vezes, com aquela voz inconfundível, fala ao coração. Ele traz ali um versículo à sua mente, como esse, uma passagem, né? E aí você lembra de uma passagem como essa e pensa assim: poxa, o apóstolo Paulo entendeu o propósito de Deus para ele. Eu estou passando por essa situação aqui, mas ainda que essa situação não seja resolvida, eu não vou perder o prazer da minha salvação. Eu não vou perder o meu amor por Jesus Cristo. Ainda que isso não aconteça, ainda que eu morra e não veja isso ou aquilo acontecer, eu sei que o meu Senhor tem o melhor para mim. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde vou. É aquela história. De onde eu vim? Quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Eu sei para onde eu vou. Então Paulo, ele mostra isso nessa passagem. Ele sabia que o que Deus tinha para ele, em termos superiores, isso era intocável. Mas aqui na terra ele ia ter que sofrer. E às vezes naquele dia, você que está no ministério, né? Naquele dia que está tudo errado, você pensa assim: meu Deus do céu, hoje parece que vai desabar tudo. Aí você vai assim mesmo, vai continuando. Aí de repente, no dia de mais fragilidade sua, porque tem um dia da maior fragilidade da gente, aí você não larga o arado, continua arando, e naquele dia, que você achava que ia dar tudo errado, que ia ser o dia mais fatídico, o dia mais triste da sua vida, mas pela sua fé, mesmo ali gemendo ou meio descrente, você está ali crendo, só você e Deus, né? Sabe? O Senhor vai e manifesta o poder. E aí a gente fala assim: meu Deus do céu, olha só, se não tivesse acontecido tudo isso de errado, essa maravilha não teria acontecido. A pessoa vai aprendendo, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, uma alegria. Tem dia que a gente vai gaguejar, tem dia que a gente vai perder o rumo, tem dia que isso acontece, é atributo humano, o erro é atributo humano. Porém, é no humano imperfeito que Deus aperfeiçoa a sua obra. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu isso. Opa! Quando eu estiver fraco,
é que Cristo está perto de fazer coisas grandes. Então vou ter prazer. Ele aprendeu essa questão. E para encerrar, olha só, vamos ler aqui do verso 11 ao 13 para encerrar. Eu queria ler o capítulo todo, que é um capítulo curto até certo ponto, mas não vai dar. Mas do 11 ao 13 dá. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado, vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não, melhor dizendo, vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Então o que Paulo diz aqui, para resumir, fechamento, é que ele deveria ter sido recomendado. Eles deveriam ter falado bem dele. Ele está dando aqui uma repreensão, né? Está repreendendo a igreja pelo trabalho que ele fez, porque eles sabiam que ele tinha sido lá entre eles, certo? E ele disse que não foi nada inferior aos tais apóstolos, né? Então você vê que Paulo sempre defendeu o seu apostolado, não falei que, né? E ele disse, as credenciais do apostolado, verso 12, foram apresentadas no meio de vós. Vocês viram os sinais, vocês viram como o meu ministério se manifestou no meio de vocês. Foi por meio de quê? Sinais, prodígios e milagres poderosos. Eu não fui até vocês com palavras de persuasão humana, não. Vocês sabem que quando eu fui ter com vocês, quando eu estive aí, eu pregava e Deus operava. Então qual era o selo ou a garantia de autenticidade apostólica do ministério de Paulo? A manifestação do poder de Deus. Por isso que a gente nunca deve limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou para alguém, ou ele deu uma experiência para alguém, batizou com o Espírito Santo, línguas estranhas, cura, sinais, deixa ele fazer, porque isso que vai realmente coroar a obra de Deus. Eu vou usar esse termo. É isso que vai dar autenticidade. Já pensou se vocês estivessem como estão aqui até hoje e nunca tivesse visto nada em termos de manifestação? Tem igreja que a pessoa está lá já tem não sei quantos anos, não acontece nada, porque o Espírito Santo é apagado, limitado, detido. Então, uma coisa que alegra o meu coração é quando alguém conta uma experiência sobrenatural. Não é que eu creio em tudo, não, mas eu creio. Sabe por quê? Porque isso só Deus pode fazer, não tem homem nenhum que pode fazer. Então Paulo está dizendo, olha, em outras palavras, eu sou do Senhor, porque quando eu estive com vocês, o Senhor é quem confirmou meu ministério. Em outras palavras, e esses tais aí, né? E ainda no verso 13, Paulo, ele disse que a única coisa que fez da igreja de Corinto uma igreja diferente das outras foi que Paulo não recebeu para trabalhar lá. E ele disse assim, fato final do verso 13: senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me nessa injustiça. Vocês me perdoem, porque eu não cobrei vocês. Olha só. Ou seja, se eu tivesse feito isso, eu teria feito com justiça, porque isso é normal. Um obreiro, ele é digno, ele está na obra. Porém, me perdoem, porque eu não fiz isso no meio de vocês. Quer dizer, meio uma ironia, Eu poderia ter feito, mas não fiz, para provar, para mostrar para vocês que eu estive com vocês, não por dinheiro,
Se você for ver na continuidade do trecho, ele fala sobre a oferta em que ele deu o título para ajudar os irmãos pobres, né, da Judéia. E isso foi o motivo também que os falsos apóstolos usaram contra Paulo, os falsos homens de Deus. Então, está no contexto aqui, está no bojo. Por isso que ele está dizendo isso. Então, irmãos, a pessoa, por isso que ela tem que fazer o seu ministério, ou exercer o seu ministério, como uma pessoa digna. Porque quando você for avaliado por Deus ou por qualquer pessoa, você vai ter o que falar. Você vai para a Bíblia e a Bíblia vai ser um livro ao seu favor e não contra você. Amém. Porque a Bíblia é a favor dos verdadeiros e é contra os falsos. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Faça assim com suas mãos em mão de receber. Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação de Jesus Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, animado, encorajado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, na consolação, no ânimo, no encorajamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas vão ver. Irmão, só para encerrar, o segundo não, a fração de segundo, ou um tempo, Francisco, ele já operou, tá? Foi muita correria para mim, ele mandou uma foto só e falou, 7 segundos comigo, pastor, eu já estou aqui na luta. Só isso que ele falou, tem você pergunta, né? Então, ore por ele, tá? Agora ele já está no período de pós-operação, né? Pós-operatório, então ore por ele, para que a recuperação dele seja melhor possível, para que ele esteja o quanto antes conosco. Amém? Um grande abraço. Não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para terminar o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Paz de Jesus. Paz do Senhor Jesus.